Olá pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Esperar o pessoal chegar um pouquinho. Boa noite, boa noite. Boa noite pessoal. Chegando aí devagar. Boa noite. Espero que estejam bem. 2022 aí tranquilo. Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos. David, Bastos, Paulo, sejam bem-vindos. Espero que estejam bem. Raniele, em breve uma live essa semana ainda, aqui com a gente. Alzeni, boa noite. Professora Micaela, daqui a pouco. Esperar o pessoal entrar aí. Boa noite, Rodrigo, Paulo. Entrar aqui com a professora Micaela. Oi, professora. Oi, boa noite. Estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Que coisa boa. Como é que está? Tudo em paz, graças a Deus. Só tentando. Vamos falar um pouco hoje sobre projeto de pesquisa, que é algo que o pessoal tem bastante medo. Pois é, rapaz, não sei por quê. Tadinho do projeto. Falar de escrita científica já dá um frio na espinha das pessoas. Temos que desmistificar um pouco disso. Pois é, justamente para isso que a gente está aqui hoje. A gente vai desmistificar aí um pouquinho essa parte. Está caindo aqui, peraí. Deixa eu só organizar aqui rapidinho. Pronto. Meu filho, fica aí. Aí. Boa noite. Perfeito. Vamos lá, vamos lá nisso, né? Pessoal, aí acho que estão todos com sede de conhecimento. Pessoal, fiquem muito à vontade para fazer perguntas para a professora Micaele. O que a gente puder, enfim, tá tirando dúvidas, informando depois, durante essa live. Ela também vai ficar salva no canal do YouTube, tá? Para vocês posteriormente tirarem uma dúvida, enfim, sobre essa temática que é bastante relevante e é algo que causa um receio nas pessoas, né? Mas antes de tudo, né? Primeiro, boa noite oficialmente a todos. Vamos iniciar aqui a nossa conversa de hoje. Essa é a primeira de um ciclo de palestras, né, que nós vamos ter aqui no canal do YouTube. E a primeira é a professora Micaela. Muito obrigado, professora, por ter aceitado o convite aqui do nosso canal, para falando um pouco sobre isso. A professora Micaela, que é diretora acadêmica e professora de metodologia científica da Faculdade SECAP. Ela é graduada em administração, especialista nas áreas de gestão financeira, gestão de recursos humanos, docência do ensino superior e gestão escolar e coordenação pedagógica e mestrando em biblioteconomia pela UFCA. Então, bastante coisa aí, bastante experiência, né, na área acadêmica e com certeza vai ter muito a nos acrescentar durante esse encontro de hoje. Professora, a ideia de nós discutirmos, né, sobre projeto de pesquisa, primeiro porque a escrita científica, a escrita de artigos científicos, tornou-se uma necessidade muito crescente nos nossos dias. Então, é praticamente impossível hoje para um aluno de graduação,
ou qualquer outro profissional não escrever um artigo científico? Já começa pelo TCC, né? Que você tem que escrever ali, tem que publicar algo Temido no final. TCC, né? Temido TCC que as pessoas tanto falam. Mas que tudo inicia-se a partir de um projeto. Então, Isso. se a senhora puder nos esclarecer o que é esse projeto, por que eu preciso escrever um projeto? O que é esse projeto? Pois é, por quê, né? Porque essa é uma dúvida muito comum dos alunos, né? Às vezes o aluno está com tanta sede de fazer o TCC e ele quer logo partir para pesquisar e tal. E eu costumo dizer sempre o seguinte, eu gosto de fazer uma comparação do projeto de pesquisa, do TCC, com uma viagem, né? Então, eu vou fazer uma viagem daqui para Fortaleza. Eu posso fazer essa viagem no improviso, assim, de última hora, e chegar no meu destino e dar tudo certo? Pode ser que sim, mas existe uma probabilidade muito grande de faltar gasolina, eu me perder no meio do caminho, eu esquecer alguma coisa, né? De repente lá tá fazendo frio, eu esqueço minha roupa de frio, de repente lá tá fazendo calor, eu esqueço meu biquíni, enfim. Então, se eu não me planejo, se eu não faço um planejamento bem feito dessa viagem, inclusive questões financeiras, né? De quanto eu vou precisar levar financeiramente falando para poder aproveitar melhor essa viagem, então eu tenho aí uma probabilidade de alguma coisa não sair conforme o planejado da minha vida, de eu até me frustrar com essa viagem. E aí, trazendo para a nossa realidade, a questão de produzir um TCC, produzir uma dissertação de mestrado, ou até mesmo uma tese de doutorado, quando a gente se propõe a fazer uma pesquisa, né, a gente precisa se planejar justamente para não correr o risco da gente chegar lá na frente e a gente ter que recuar. Opa, não era isso que eu queria pesquisar. Eita, não gostei desse tema. Professora, eu escolhi revisão de literatura, mas eu não me identifiquei com esse tipo de pesquisa. Então, o projeto, ele serve justamente para isso, para nortear, né? Para nortear todo o caminho que o pesquisador vai percorrer, desde a escolha do tema, né, até a execução desse projeto, tá? Então, eu sempre costumo fazer essa comparação. É para isso que o projeto serve. E aí eu vejo muito, professor, alunos meus que às vezes dizem, não, eu vou fazer aqui o projeto de pesquisa de qualquer jeito e lá na frente eu mudo e tal. E aí, quando ele não faz um projeto de pesquisa bem feito, ele perde muito tempo, ele pesquisa muita coisa aleatória e lá na frente ele sofre as consequências disso, né? Ele vai lembrar, bem que a professora falou que era importante eu fazer o projeto de pesquisa, né? Sem contar que a título de mestrado e doutorado, né, é um tipo de trabalho obrigatório para que a gente passe nas seleções de mestrado e doutorado. Né? É uma das fases, inclusive, obrigatória para que a gente seja selecionado. Então, se eu não aprendo a fazer um projeto de pesquisa na minha graduação, por exemplo, ou na minha especialização, quando eu vier pleitear uma vaga de mestrado ou doutorado, eu vou ter realmente uma grande dificuldade. Exato, professora. E até o Paulo já fez uma pergunta aqui interessante. Ele perguntou assim, se existe uma forma melhor de proceder, né, um caminho melhor para direcionar uma pesquisa. Eu acredito que um dos pontos muito importantes já seria justamente isso, né? A questão de fazer um projeto e nesse projeto você já conseguir imaginar várias coisas. Ou seja, será que vai dar certo? Será que... Porque é um projeto, é um planejamento. Então, se você vai sem planejar, várias coisas podem dar altamente errado. Inclusive em relação a comitê de ética, algumas coisas que vão estar no meio desse caminho e que com certeza podem atrapalhar um pouco. Professora Micaele, e assim, várias pessoas agora que estão... Material bibliográfico, né? Material bibliográfico. Exato. E assim, várias pessoas agora que estão começando, né, o primeiro passo
começo do ano, começo do semestre, O áudio então cortou um estão pouquinho, ali nos professor. Se o primeiros senhor puder passos para repetir. o projeto. Oi, professora? Está me ouvindo bem? Algumas pessoas agora que estão começando a fazer os primeiros passos Sim, da ideia do seu projeto. Então, estou assim, ouvindo, estou ouvindo. Pode continuar. para quem está começando do zero, né, e não tem nenhuma noção sobre pesquisa ainda, não faz a mínima do que Sim, fazer, qual a sugestão você daria para dar esse pontapé inicial nessa pesquisa? perfeito. Essa é uma dúvida muito grande, né? Assim, a maioria dos pesquisadores. Eita, eu tenho que fazer um projeto de pesquisa, eu tenho que fazer um TCC, por onde eu começo? E justamente por a gente não saber por onde começar, é que muitas vezes a gente acaba cometendo um erro crucial, que é com relação à escolha do tema. E aí eu já quero chamar a atenção de vocês, tá? Para essa questão bastante interessante. Porque assim, o aluno muitas vezes ele confunde muito, professor, o que é tema, né? E o que é um título. Às vezes ele acha que o tema é o título é o tema, apesar de que um complementa o outro, mas não são a mesma coisa, né? O título, eu vou construir ele a partir do tema. A partir do tema. E esse título ele pode ser modificado ao longo da construção do projeto. Mas tema, assunto. É o assunto de maneira geral. Ah, eu quero pesquisar sobre qualidade de vida. Pronto. Você aí já tem um norte. E aí, assim, duas questões interessantes que eu falo com relação à escolha do tema. Por que é importante a gente se atentar muito à questão do tema? Primeiramente, eu tenho que escolher um tema com o qual eu me identifique. Por quê? Se eu escolho um tema, porque meu colega me sugeriu que eu pesquisasse sobre a Covid. Mas eu nem gosto, eu não sei nada sobre a Covid, é um assunto que não me chama a atenção, mas ele sugeriu, eu vou, né? Quando você for se debruçar pelas leituras, fazer uma pesquisa, você vai tornar isso um fardo, né? Você vai ver que vai se tornar uma coisa assim muito pesada. Então eu sempre digo assim, escolha um tema que você tem afinidade. E eu dou até uma dica assim para os meus alunos. Eu digo, olha, faça o seguinte, faz aí uma retrospectiva das aulas que você já teve. Das aulas que você já teve. Qual foi aquela aula que quando o professor explicou, você ficou ali vidrado, prestando atenção. E quanto mais o professor falava, mais você queria saber. E quando o professor terminou a aula, você ainda continuou discutindo com seus colegas. E quando você chegou em casa, você ainda foi fazer uma pesquisazinha para poder entender melhor aquele assunto. Tenho certeza que se você puxar aí pela memória, tem algum assunto, alguma aula que você já assistiu e que você teve essa sensação. Pronto. Esse tema aí, ele é um tema elegível, né, para que você possa desenvolver a sua pesquisa. Por quê? Quando a gente escolhe um tema que a gente gosta, a gente se sente motivado. Quanto mais a gente pesquisa, mais a gente quer pesquisar. Quanto mais a gente descobre, mais a gente se motiva, né, a continuar a desenvolver, a aprofundar aquela pesquisa. Tá? Isso é muito importante. Então, ter afinidade com o tema, né? Mas não é só ter afinidade com o tema. É também você já começar a fazer uma pesquisa exploratória para você verificar, será que tem material suficiente para eu desenvolver a pesquisa que eu estou pretendendo? Né? O que será que os autores, né, os grandes teóricos deste assunto falam sobre isso? Né? Você começar, porque de repente, vou até contar aqui um exemplo que aconteceu com uma aluna minha, né? Uma aluna minha chegou para mim de ciências contábeis. Professora, eu quero muito fazer uma pesquisa sobre E-social, que na época tinha surgido, ninguém entendia muito o que era o E-social, para que servia, como era que ia funcionar, mas ela estava muito motivada a desenvolver aquela pesquisa. Eu disse, perfeito. Só que o que foi que ela fez? Ela não desenvolveu o projeto de pesquisa, né? Ela foi direto para a execução do TCC. Resumindo, ela
construiu lá a metodologia dela, elaborou lá o referencial teórico, só que quando chegou numa determinada parte da pesquisa dela, ela travou. Por quê, professor? Porque ela decidiu fazer, sem planejamento, né, uma pesquisa de revisão sobre o E-Social. O E-Social era um tema que tinha acabado de ser lançado. Não tinha pesquisas sobre. E aí, cadê ela encontrar material para fazer a pesquisa de revisão? E aí ela teve que retroceder, voltar e mudar. E eu disse a ela, só, das duas, uma. Ou você vai ter que mudar o seu tema de pesquisa, ou você vai ter que mudar o tipo de pesquisa. Porque dá para fazer uma pesquisa com um tema novo? Perfeitamente. Né? É necessário. É necessário. A ciência precisa disso. Mas a gente tem que ver que tipo de pesquisa a gente vai desenvolver. Porque se é uma pesquisa, se é um tema novo, não vai ter material bibliográfico. E se eu não tenho muito material bibliográfico, como é que eu vou fazer uma pesquisa de revisão? Né? Então, tem que ter muito cuidado com a escolha do tema nesses dois sentidos. Pesquisar sobre um tema que a gente se identifique e pesquisar sobre um tema que você tenha o mínimo de material para que você possa aprofundar os seus conhecimentos. Eu acho que é isso. Professora, você falou uma coisa muito importante, que é o bloqueio que, às vezes, alguns alunos têm em escrever. E aí, esse bloqueio, muitas vezes eles entendem como algo, eu não sei metodologia, eu não sei escrita científica. E, às vezes, o problema não é esse. O problema é porque ele não tem afinidade com o tema. E você nunca vai conseguir escrever sobre algo que não inspira você. Exato. E nem então, sobre algo que você... E você nem vai conseguir escrever sobre algo que não inspira, e nem você vai conseguir escrever sobre algo que você não se aprofundou. Eu digo muito aos meus alunos também o seguinte, professor. Às vezes o aluno diz assim, eita, hoje eu vou escrever o primeiro capítulo do meu TCC. E aí ele senta e passa a noite todinha tentando escrever, não sai nada, escreve 2 linhas, apaga, escreve 2 linhas, apaga. E aí quando eu digo assim para eles, eu disse, quando isso acontecer, quando você começar a escrever e não sair nada, você demorar ali uma meia hora e não sair nada, pode fechar seu notebook e abrir uma página da internet e procurar artigos e fazer leituras. Porque quando a gente tem dificuldade de colocar no papel as nossas ideias, é porque a gente não absorveu conhecimento suficiente. Aí eu digo assim, bora lá. Professor Danilo, se eu pedir para o senhor falar aqui agora sobre o filme que o senhor assistiu ontem, o senhor consegue falar? Consigo. Agora, se eu te pedir para você falar sobre o filme que você não assistiu, como é que você vai explicar um filme que você não assistiu? Não vai ter como. Não vai ter como. Então, é muitas vezes isso que acontece. O aluno não consegue escrever, não consegue falar sobre o tema porque ele não leu. Então, você precisa primeiro se apropriar desse conhecimento para depois você externar e colocar no papel, né? E organizar suas ideias. Exatamente. E outra coisa que eu chamei muita atenção nessa sua fala foi a questão de saber o tipo de pesquisa que você vai fazer. Porque é importante, eu vou fazer uma revisão, eu vou fazer um estudo de caso, eu vou fazer um ensaio clínico. Então, a pessoa tem que ter noção o que é que ela vai precisar para fazer aquele estudo. Quais são os pré-requisitos para que isso aconteça. Porque ela tem que imaginar no futuro. E isso é a importância do projeto. Porque se ela diz, eu vou precisar desses elementos aqui, e eu não tenho todos, ou eu não vou ter, como foi o caso da revisão que você contou, eu vou elaborar uma revisão, perfeito. Mas existe literatura para isso? Não adianta, vou construir aqui um método, introdução, aí quando vai para a busca, cadê os artigos? Então, tem que ter essa noção de o tipo de pesquisa que você vai fazer e tem que ter uma ideia muito clara, ter uma afinidade com o tema, porque isso vai facilitar a sua escrita. A dificuldade das pessoas em escrever muitas vezes não está na metodologia. As pessoas se preocupam muito com regras. A BNT, eu não sei a BNT, você não precisa saber a BNT para você desenvolver a sua pesquisa. Você precisa ter afinidade com o tema para escrever aquilo ali. E isso é o mais importante.
Exatamente. E assim, professora, pode falar, desculpa. Não, só assim, pegando o gancho dessa questão da metodologia, né? Então, assim, depois de escrever vários artigos, até para publicação e até para apresentar nas minhas especializações, algo que eu aderi e para mim funcionou muito bem foi começar, entre aspas, né? Porque assim, começar, a gente começa pelo tema, né? A gente precisa saber qual é o assunto que a gente vai pesquisar. Depois que a gente decide qual assunto, a gente vai ali tentar construir o objetivo, porque quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Mas eu já vou passeando pela metodologia, né? Porque uma coisa que eu aprendi foi que, às vezes, eu estava ali construindo o artigo, e ali eu desenvolvi a introdução inteira, desenvolvi a justificativa, a coisa mais linda. Aí depois eu parti para o referencial teórico, desenvolvia 2, 3 capítulos. E quando eu chegava na metodologia, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Qual era o caminho que eu ia percorrer. Então eu tinha muita dificuldade nesse sentido. E aí eu comecei a entender que depois que eu identificasse o meu tema, identificasse ali o que é que eu queria, né? Tivesse ali o meu objetivo muito claro, meus objetivos específicos muito claros, eu já tentava construir um passo a passo do meu método. Definir, por exemplo, o tipo de pesquisa, porque tudo isso aí ia, inclusive, refletir no restante do meu trabalho. Né? Se eu optasse, por exemplo, por uma revisão de literatura, né, o formato do meu trabalho ele já seria diferente. Se eu optasse por uma pesquisa de campo, com dados originais, eu já não precisaria também fazer um referencial teórico imenso, porque eu ia precisar de teorias para poder fazer na discussão dos meus resultados. Então, eu percebi que eu passeando ali pela metodologia, até construindo ali uma metodologia, né? Depois eu dava, logicamente, uma aprofundada e redigia um texto mais rebuscado na metodologia, mas eu pulava para a metodologia para eu ter na minha mente assim, que tipo de pesquisa eu quero fazer? É uma pesquisa quantitativa? É uma quali? É uma pesquisa de campo? É um estudo de caso? Para, a partir disso, desenvolver o restante da minha pesquisa. Isso clareou muito, né, as minhas ideias. Eu acho que isso é bem válido também. Para quem um dia quiser tentar, eu acho que é válido. Uma ótima dica, professora. E assim, para quem já definiu o tema, né? A gente acabou de falar, eu não sei o que fazer, então já ficou muito bem claro que a primeira coisa é ver essa questão de qual método seguir, dar uma pesquisada em artigo sobre. Mas e se a pessoa já definiu o tema? Eu já sei o que é que eu vou escrever. Qual seria o próximo passo? O que é que a senhora recomendaria para o que fazer agora? Já tenho o meu tema, o que é que eu vou fazer? Perfeito, professor. Quando eu decido o meu tema, né? Por exemplo, eu quero pesquisar sobre qualidade de vida. Então, como eu falei, o tema ele é o assunto. É o assunto. Somente com esse tema, eu não consigo fazer muita coisa. Porque se eu chegar, por exemplo, para o pessoal que está aqui na live e disser assim, olha, pessoal, a minha pesquisa do mestrado é sobre qualidade de vida. Vocês vão conseguir entender o meu propósito? Vocês vão conseguir entender que tipo de pesquisa eu estou desenvolvendo? Porque, assim, quando a gente fala qualidade de vida, você pensa assim, tá, qualidade de vida de quem? De alunos, de professores, da sociedade inteira, de idosos, de crianças, de quem? E aí outras dúvidas vão surgindo na cabeça do leitor. Eu sempre digo também o seguinte para os meus alunos, professor. Quando você estiver escrevendo, pense em como o leitor vai ler essa informação que você está trazendo, que você está expondo. Será que o que você está escrevendo está sendo claro o suficiente para quem está lendo? Né? Então, às vezes, não. E é justamente isso. Então, quando eu digo assim, que eu quero desenvolver uma pesquisa sobre qualidade de vida, é algo muito genérico. É algo muito genérico. Então, escolhi o meu tema de pesquisa, a segunda coisa que você precisa fazer é delimitar o seu tema. É procurar delimitar o seu tema. E o que é essa delimitação? É você fazer recortes em espaço de tempo, em espaço de lugar. Então,
eu quero fazer a pesquisa de qualidade de vida em professores. Tá, em professores. Mas o que? Qual é a intervenção que você pretende analisar da qualidade de vida dos professores? Né? Você quer verificar o quê? Você quer verificar os efeitos da qualidade de vida na saúde dos professores? O que exatamente você pretende desenvolver? Né? Então, a qualidade de vida dos professores aonde? No ambiente de trabalho deles, né? Na sala de aula, durante todo a sua jornada. Você quer verificar quais os impactos da falta da qualidade de vida na saúde mental dos professores? Então, o que exatamente? Então, percebam que quando eu vou falando aqui, quando eu vou fazendo esses recortes, vai ficando mais claro para o meu leitor que tipo de pesquisa eu pretendo desenvolver. Se eu não faço essa delimitação, por exemplo, eu falo muito com os meus alunos gostam muito de escrever assim, a importância da qualidade de vida. Né? A importância. Eu sempre digo, olha, minha gente, vamos abolir esse termo, a importância disso, porque assim, existe até um trecho do artigo, do projeto de pesquisa, onde a gente fala da importância do projeto, da importância do tema. Então, se eu já estou falando ali no meu título, a importância da qualidade de vida para a saúde mental dos professores, se eu já sei que a qualidade de vida é importante, para que eu vou pesquisar? Né? Para que eu vou pesquisar? Então, existem outras formas, existem estratégias para que você possa delimitar melhor o seu tema, tá? Mas a gente não pode, pelo menos a gente não deve desenvolver uma pesquisa, né, somente com esse tema de maneira genérica. A gente precisa fazer essa delimitação para que fique muito claro, até porque isso vai facilitar na construção do seu objetivo de pesquisa e do seu problema de pesquisa. Exato, professora. E é justamente nesses pontos que as pessoas às vezes se perdem um pouco, né? Acabam dando pouca importância, né? No sentido de qual é o próximo passo agora? O que é que eu vou fazer? Se eu já tenho um tema, então o que é que eu preciso definir? Eu preciso definir minha pergunta de pesquisa, é, preciso definir meu objetivo. Isso que você falou é muito importante, porque às vezes as pessoas caem num clichê, né? Sempre a importância disso, o papel daquilo, e a pesquisa sempre fica mais no mesmo e acaba não desenvolvendo nada de novo, e acaba não publicando, e as pessoas acabam se frustrando um pouco. Desenvolvi minha pesquisa e não publiquei. Mas aí, quando você vai ver o porquê de não ter publicado, às vezes está justamente nesses pontos prévios, né? Exatamente. E a professora, eu acho que é um dos tópicos que as pessoas têm mais medo, né, de desenvolver, é o método, né? Um que as pessoas às vezes, geram muita dúvida, os pesquisadores, até quem é pesquisador mesmo, né, numa determinada área, às vezes confunde alguma coisa, enfim. O que você orientaria para um aluno, né, quando vai escrever esse item, um método? Porque eu acho que ele é um dos centros do trabalho, porque ele é que diz como, né, você vai fazer o negócio, como você vai desenvolver. Se aquilo que você desenvolveu é bom, se você seguir um caminho correto para aquilo, porque não adianta desenvolver algo se você desenvolveu errado, se você desenvolveu uma pesquisa com muito viés, né? Então, como é que você orienta esses alunos para escrever esse item do método de uma maneira mais simples? Uhum. O método é um dos itens que os alunos, né, às vezes sentem muita dificuldade. E esse é um dos itens mais difíceis, né? Mas, na verdade, não é. Eu sempre costumo dizer assim, fecha os olhos, né? E se imagine já executando a pesquisa, porque a gente está falando aqui de projeto, lembrem, né? Nós estamos falando aqui do planejamento. Então, assim, eu vou fazer a pesquisa. O que é que eu vou fazer detalhadamente, passo a passo? Então, assim, não é que o método seja o item mais difícil. Às vezes é o item mais trabalhoso.
Porque a gente precisa ser detalhista em todos os sentidos. Então, quando o aluno diz assim, lá no método, trata-se de uma pesquisa bibliográfica realizada na internet. Na internet é onde exatamente? Quando eu leio, né, um método onde o aluno diz trata-se de uma pesquisa bibliográfica realizada com artigos encontrados na internet, eu, leitora, né, sempre lembrando que a nossa escrita tem que ser para o leitor. Né? Será que a minha escrita está sendo clara o suficiente para quem vai ler a minha pesquisa? Tá? Então, eu, leitora, não consigo entender. Não consigo entender onde exatamente você encontrou esses artigos. Né? Agora, não diz, professora, eu encontrei lá na base de dados da Cielo. Certo. Mas qual foi o caminho exato que você percorreu para chegar nessa quantidade de artigos? Que em artigo de revisão a gente coloca muito lá no método, né? Trata-se de uma pesquisa de revisão realizada por meio da base de dados da Cielo, onde foi possível encontrar, sei lá, 50 artigos. Aí vamos voltar. Você, leitor, que está lendo essa informação, você consegue entender qual foi o passo a passo que eu, pesquisadora, segui para encontrar esses 50? Você não consegue. Você não consegue. Você só vai conseguir entender se eu, pesquisadora, não tem aquele ditado que a gente diz assim, que a gente tem que desenhar. Eu tenho que desenhar para poder a pessoa entender. Você tem que desenhar. Literalmente falando, às vezes a gente precisa desenhar, né, professor? Às vezes a gente coloca lá o fluxograma, né, a caixinha, as setinhas, mostrando o passo a passo. Né? Então, você coloca lá, a pesquisa foi realizada por meio da base de dados da Cielo, inserindo as palavras-chave, né, os descritores, tal, 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 surgiram tantos artigos, né? Sei lá, 50 mil artigos. A busca inicial permitiu encontrar 50 mil artigos, mas a partir dos critérios de inclusão, você vai dizer quais foram os critérios de inclusão que você decidiu, né? Optar. Foi o recorte temporal, artigos publicados nos últimos 10 anos, ou nos últimos 5. Foi a questão em que formato eles foram publicados, se são artigos de revisão, se são pesquisas originais, se são ensaios clínicos, né? Artigos publicados na língua inglesa, portuguesa, enfim, você vai definir que critérios são esses e você vai anotar. Eu digo muito para meus alunos, pega o caderninho e vai anotando. Aí você clicou no íconezinho lá, anota aí que você clicou. Né? Eu busquei, eu utilizei descritor tal. Anota aí que você usou esse descritor, porque tudo que você faz vai precisar, tudo isso aí é informação para o seu método. Então, assim, vamos colocar uma coisa de uma vez por todas na nossa mente, tá? O método não é o item mais difícil. Não é. Às vezes eu até digo assim, professor, que eu acho que uma das coisas mais difíceis quando a gente vai desenvolver uma pesquisa é a gente definir o tema. Porque às vezes a gente fica, eu quero pesquisar sobre esse assunto. Não, mas eu quero pesquisar sobre esse. Não, mas eu achei. E aí às vezes a gente fica tão ansioso na expectativa ali de decidir por um determinado assunto, e às vezes até por medo daquele assunto não ser relevante, daquele assunto não ter material bibliográfico, enfim. E às vezes a gente demora tempo demais só na escolha e na delimitação do tema. Depois que você desenvolver o seu tema e você delimitar ele, você consegue fluir, você consegue desenvolver sua pesquisa aí com muito mais praticidade. Porque se você... O objetivo, por exemplo, né? Uma vez um aluno me perguntou assim, professora, eu posso mudar o objetivo da pesquisa? Né? E aí eu perguntei assim para ela, disse, vamos lá. O seu objetivo, aí vamos trazer de novo para aquela questão da viagem, né? O meu objetivo é fazer uma viagem e meu objetivo é chegar em Fortaleza. Certo? Meu objetivo é chegar em Fortaleza. Então, eu defini aqui meu objetivo. Aí eu tô aqui, construindo o meu método. O que é o método? Não é o caminho? O método é o caminho para eu chegar no meu objetivo, tá? Então, eu tô aqui dizendo que eu vou sair de casa a tal hora, que eu vou pegar BR tal, e que eu vou gastar tanto tempo. Eu tô aqui
desenhando, detalhando todo o percurso que eu vou percorrer até chegar no meu objetivo, que é chegar à Fortaleza. De repente, no meio do caminho, eu decido mudar o objetivo. Eu não quero mais para Fortaleza, eu quero ir para São Paulo. Posso mudar o objetivo? Posso. Posso dar meia volta e ir para São Paulo? Posso. Só que é outra coisa totalmente diferente. E aí é onde a gente entende. Se você muda o objetivo da pesquisa, você muda a pesquisa inteira. Inteira. Porque mudar o objetivo é mudar o percurso, é mudar a abordagem, é mudar o método, é mudar a justificativa, é mudar tudo. Né? Então, todos os itens do projeto de pesquisa, eles precisam estar conectados um com o outro. Quando eu decido pelo tema, faço dessa delimitação, eu consigo ter maior clareza sobre o meu objetivo. Quando eu tenho maior clareza sobre o meu objetivo, eu consigo ter uma pergunta de partida, que vai me auxiliar ali no desenvolvimento da minha problematização. Quando eu tenho a minha problematização, eu consigo desenvolver a minha justificativa, né? Que é a relevância, né? Por que esse meu tema é importante? Por que esse meu tema ele é diferente dos demais? Por que porque é o momento de você vender seu peixe, né? Eu sempre gosto de dizer isso. Então, desenvolve a justificativa. E aí você vai desenvolvendo os demais itens do projeto. Mas se eu não sei que tema eu quero pesquisar, não delimito esse tema, não tenho o objetivo da minha pesquisa claro, né? Eu não consigo prosseguir, eu realmente vou ficar travado. Porque o pontapé inicial de toda e qualquer pesquisa parte de você definir o tema, delimitar esse tema, desenvolver sua pergunta de partida, dar uma estudada sobre o método, né? Já pensar, tá, eu quero pesquisar sobre qualidade de vida, mas eu quero pesquisar sobre qualidade de vida. Que tipo de pesquisa? Uma pesquisa de revisão ou uma pesquisa de campo? E isso é interessante, professor, até trazendo aqui um outro exemplo da minha vivência. Teve uma situação também de uma aluna que ela queria fazer uma pesquisa justamente sobre qualidade de vida dos professores, né? Só que ela queria fazer uma pesquisa de campo. Ela queria fazer uma pesquisa com os professores, né? Fazer uma entrevista, aplicar questionário, etc. e tal. E nós estávamos em época de pandemia, né? E aí eu sugeri que ela usasse o formulário online, etc. Mas ela queria fazer a entrevista olho no olho, etc. e tal. E ela disse, professora, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma pesquisa de revisão e quando a pandemia passar, eu executo esse projeto que eu quero colocar em prática. Né? Então, para vocês verem a importância da gente já ter uma noção sobre o tipo de pesquisa que você pretende desenvolver. Porque, de repente, se ela não tivesse, se ela tivesse estruturado a pesquisa dela todinha, pensando em aplicar questionário, né, construir lá as perguntas e tudo, no final das contas, ela ia ter que voltar atrás para poder desenvolver um novo método, né? Desenvolver uma outra pesquisa, que seria a pesquisa de revisão. Então, isso é muito importante, a gente decidir que tipo de pesquisa você quer desenvolver, que tema, e delimitar esse tema para você ter o seu objetivo bem delineado. Ótimo, professora. Gostei muito da sua fala e algo que chamou a atenção nessa sua fala do método é algo que às vezes nós esquecemos, né? Até quem é acostumado, mas algo que você tem que ter em mente quando escreve o método é que ele tem que ser o mais reprodutível possível. Ou seja, a pessoa que está lendo, ela tem que olhar para aquilo ali e ela tem que imaginar, se eu for fazer essa mesma pesquisa, eu tenho todos os passos. Eu tenho condição aqui de fazer a mesma coisa que a outra pessoa fez, que ela deu o máximo de detalhes possível. Eu acho que esse termo, detalhe, né, detalhar bem o que você vai fazer, ele torna muito, muito claro as coisas. Porque às vezes você faz um projeto de pesquisa, Danilo, mas eu não quero publicar artigo, eu estou na graduação, enfim, vou fazer um projeto de pesquisa para o meu TCC1. E aí faz lá de qualquer maneira, e é um dos itens que
o orientador, a banca, sempre vai olhar e dizer, olha, isso aqui não está legal, isso aqui tu vai ter problema. Por quê? Porque não tem detalhes. Se eu Isso. fosse reproduzir aquela pesquisa, eu não conseguiria seguir aqueles passos para chegar naquele objetivo que a pessoa se propôs. Então, esse eu acho que é uma das principais falhas do método. E o É. método, eu acho que é algo como você mesmo falou, que, eu estou escrevendo aqui o meu problema de pesquisa, o meu objetivo, mas eu já estou pensando no método. Como é que eu vou Sim. fazer esse negócio? Né? Porque não adianta de nada. É como se você fosse fazer um bolo, e aí você juntasse lá a farinha, o ovo e começasse a bater, mas você não está fazendo a mínima ideia do fim daquilo ali. Qual é o resultado que eu vou ter? Quais as outras etapas? O que é que eu ainda vou ter que fazer? Ou seja, está vendo aquele momento ali, mas não está enxergando o que ainda está por vir, que é o que as pessoas faz as pessoas se perderem um pouco, né? Em pesquisa é uma das coisas principais. Então, assim, eu gostei muito, Exatamente. né, da sua fala, professora. Agradeço demais. E, assim, para finalizar, eu gostaria que a senhora pudesse dar uma dica para quem está iniciando na pesquisa, para quem está com medo de pesquisar, de escrever o artigo, o que é que deve fazer? Existe alguma forma de perder esse medo que tanto ronda as pessoas sobre metodologia, artigo? Quando fala em artigo, as pessoas, meu Deus, eu vou ter que escrever, eu vou ter que ir para o TCC, mas sempre, isso sempre está presente na nossa vida, né? Se você faz uma especialização, um mestrado, um doutorado, qualquer coisa acadêmica sempre vai ter esse nome no artigo científico, projeto, né? Então, como que faz para perder esse medo? Existe alguma dica para isso? Olha, tem uma fórmula infalível, tá? Você vai perder o medo de escrever artigo escrevendo, né? Você vai aprender a escrever projeto de pesquisa e chegar aí a desenvolver um TCC de excelência, até uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, escrevendo. Porque a gente, tem até um ditadozinho que diz, né, que a excelência, ela só vem com a prática. Eu lembro que na época que eu estava fazendo o meu TCC, professor, eu senti muita dificuldade, né? Por quê? Porque é algo que eu não... Era um hábito que eu não tinha durante a graduação. Eu comecei a escrever na época do TCC. E aí, assim, já fica logo aqui também uma outra dica, uma lição, na verdade, para quem está, por exemplo, aí na graduação. Não deixem para começar a escrever no sétimo e no oitavo semestre, ou no nono, no décimo, né, no finalzinho do curso. Não deixem, tá? Então, participem de iniciação científica, escreva ali um resumozinho para você submeter na iniciação, no congresso, depois faz um resumo expandido, vai fazendo artigo para tentar ir publicação junto com outros pesquisadores, pede ajuda de algum orientador, né, o professor, para poder te auxiliar, mas não deixe para você somente vivenciar a escrita científica quando você tiver no finalzinho do curso, porque essa é uma das grandes dificuldades, né? Eu fui professora de TCC1, de TCC2, agora eu estou sendo professora de metodologia no primeiro semestre, lá na faculdade SECAP, e o discurso que eu sempre escuto é o mesmo. O TCC, a escrita científica, é um bicho de sete cabeças, por quê? Porque é algo novo. Então, algo que eu nunca fiz sempre vai gerar um desconforto, sempre vai gerar medo, o medo de errar, será que eu estou fazendo certo? Eu não sei como é que faz isso. Mas depois que você faz, você diz, eu pensei que era mais difícil, mas não é assim. E, obviamente, não pense que o seu primeiro projeto de pesquisa, né, o seu primeiro artigo, ele vai ser top das galáxias, porque não vai. Porque tudo que a gente faz a primeira vez, né, é um teste. A gente vai aprimorando ao longo do processo. Professor, o senhor sabe qual foi o tema do meu primeiro projeto de pesquisa na graduação, no terceiro semestre? A professora disse assim, vocês precisam se juntar e escolher um tema para fazer um projeto de pesquisa. Só que ela não esclareceu para mim que seria interessante que a gente escolhesse um tema já na nossa área, né? Ali de administração, enfim. E aí a minha equipe escolheu falar sobre o mosquito da dengue. O mosquito da dengue, assim, ó. Né? Não era nem assim os impactos que a doença dengue traria à saúde do indivíduo. Não, era assim, como
a gente pode impedir que o mosquito se prolifere? Assim, uma pesquisa a nível de ensino fundamental e médio, né? E aí eu achei que eu tinha arrasado. Nossa, que pesquisa show, massa. Esses dias eu fazendo uma bela faxina aqui em casa, encontrei o tal projeto. Gente de Deus, vocês não imaginam. Eu olhei para trás, Jesus da glória, fui eu que fiz esse projeto, eu não acredito, né? A excelência, ela vem com a prática. A gente vai aprendendo, a gente vai errando, a gente vai descobrindo novas formas, novos métodos de pesquisa, né? Eu digo muito aos meus alunos assim, professor, que a metodologia científica, né, a escrita científica, ela é um mundo. Ela é um mundo, né? Eu já fiz muitos artigos, já dei N aulas de metodologia científica. E sempre que eu assisto uma aula de metodologia científica com um professor diferente, eu digo, eita, eu não sabia dessa, não. Que legal! Sempre tem um insight novo. Principalmente quando a gente muda um pouco de área, né? Porque existem, por exemplo, métodos de pesquisas específicos da saúde que o pessoal das ciências sociais e humanas não sabe. Existem métodos específicos das ciências sociais e humanas que, às vezes, o pessoal da saúde não adere tanto. Então, a gente vai estudando e a gente vai aprendendo. Então, assim, é um mundo de possibilidades e a gente só aprende fazendo. Essa é a lição da noite, tá? Então, comecem a produzir os artigos de vocês, participem de congressos, de eventos, escrevam resumos, né? Aquele resumo simples que a gente faz para submeter a iniciação científica, ele é uma excelente forma de você iniciar. Né? Porque não tem a BNT, não tem a Vancouver, que os alunos acham muito chatinho, e você consegue visualizar todos os itens de uma pesquisa. Né? Produção, objetivo, método, resultados, considerações finais, descritores e o título. Né? Então, é um trabalhozinho ali que rapidinho dá para você desenvolver. E aos poucos, quando você for fazendo, você vai melhorando. Né? Sua prática, quando você começa a escrever, parece que destrava mesmo, né, professor? Você vai, agora o negócio engrenou. E você vai longe. É isso. Exatamente, professor. Então, tentar é a melhor maneira, né? Não ter medo de errar, porque isso é o que vai levar, assim, a prática, né? Tentar errar, as pessoas têm muito medo de correção, né? Às vezes do orientador, mas existe justamente para lapidar, né? Um processo de aprendizagem que, enfim, faz parte de tudo que nós vamos fazer e na escrita científica não podia ser diferente. Então, professora, agradeço demais por aceitar o convite, Imagina. né? Lembrar aos participantes que seu live vai ficar salvo aqui no Instagram e logo em breve também no YouTube, também um público lá muito bom. Então, posteriormente, se tiver alguma dúvida para lá, eu vou passar para a professora Micaele para ela poder nos esclarecer. Mas agradeço demais, eu acho que foi muito esclarecedor, abriu muito a mente e desmistificou também algumas coisas que parecem ser simples, mas são essenciais nesse mundo de escrever projeto, artigo, enfim, todo esse processo. Então, muito obrigado, professora. E muito obrigado, pessoal, que esteve aqui com a gente. Sim, eu que agradeço o convite. É uma honra para mim poder estar contribuindo de alguma maneira para o crescimento acadêmico e profissional aí do pessoal que está assistindo a live ao vivo, das pessoas que também vão assistir gravadas. Né? Qualquer dúvida que vocês venham a ter, pode me procurar. Meu perfil no Instagram, @profa.micaelefeitosa, tá? Me sigam também. E vamos fazer uma Sigam próxima lá, selfie, pessoal. né, professor? Que eu acho que devem ter tirado aí umas Exatamente. fotinhas, mas a pessoa falando, Sou muito aí a fã. gente sai tudo troncho, né? Vamos lá, peraí. Peraí. Aqui. Vamos lá, sorriso. Tirar outro, peraí. Pronto, excelente.
Pessoal, obrigada, tá? Obrigada a quem esteve aqui com a gente para nos prestigiar. E, professor, sempre que precisar, viu? Estou à disposição. Muito obrigado, professora. Boa Prazer noite, é todo boa meu. noite, pessoal. Tchau. Boa noite a todos.